vamos abri-la, vamos estudar. Amém. Paz e graça, irmãos. Saudações a toda a igreja. A todos aqueles que também nos acompanham de casa, através do nosso canal no YouTube. A todos aqui presentes. Que a paz, o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos dar continuidade à nossa aula dominical. O livro de Hebreus, vamos abrir nossas Bíblias. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 20, dando continuidade à aula iniciada pelo nosso irmão Alex no último domingo, né? Ele foi até o versículo 19. Capítulo 11, irmãos, fala para nós os princípios da fé, né? E ele mostra para nós, neste momento, na carta aos Hebreus, alguns exemplos de fé. Nós nos lembramos que essa carta foi escrita para os Hebreus, e esses exemplos são oportunos, né? Foram oportunos para eles, para o entendimento deles. Falamos até aqui sobre a fé de Abel, a fé de Enoque, a fé de Noé, e na última aula, a fé de Abraão. E não é à toa que ele é chamado o pai da fé, né? Tendo dito isso, irmãos, nós podemos compreender que a pessoa de fé, ela olha para trás e pode se alegrar naquilo que o Senhor pode fazer, como o Senhor Deus cumpriu as suas promessas, não é mesmo? A pessoa de fé, ela também anda perante Deus no presente, como nós hoje, confiando seguramente naquilo que o Senhor Deus vai ainda fazer. Crendo que Ele lidera o seu povo, como um dia Ele fez e continua fazendo enquanto cristãos. E também não vamos nos esquecer de olhar sempre para o futuro em Cristo, naquilo que Ele nos prometeu. E todas as vezes que nos reunimos, como agora, neste mesmo lugar, enquanto igreja, partimos o pão na ceia, nos lembramos da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor, e Ele disse, fazer isso até que eu venha. E Ele disse, eu vou voltar. Nós cremos nisto por fé. Somente quando alcançarmos, de fato, a eternidade, saberemos com certeza como Deus agiu em nosso favor através da sua providência, não é mesmo? Em tudo que Ele fez por cada um de nós. E hoje nós vamos seguir com os exemplos, a partir do versículo 20. Se você quiser acompanhar nos slides, na apresentação, ou fique à vontade, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 20. Está escrito: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Isaque, aquele que recebeu a bênção patriarcal de seu pai Abraão e de modo semelhante, seguiu os passos de seu pai. De igual modo, abençoou seus filhos, né? Como o texto nos diz, Jacó e Esaú. Ele transmitiu, assim, a vontade do próprio Deus ao proferir essa bênção, seguindo os passos de seu pai, Abraão. O filho de Abraão aprendeu com o pai da fé a conquistar coisas que aos olhos humanos parecem ser improváveis ou impossíveis de se concluir. Durante um tempo de escassez e habitando em uma terra estranha, Isaque plantou
e colheu. Isaac prosperou em uma terra onde o Senhor Deus pediu para ele ir. Pela fé, ele abençoou os seus filhos e as futuras gerações, para que o cumprimento, a promessa de Deus te desse. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 26, versículo 1 ao versículo 5. O irmão que estiver com o microfone, puder fazer a leitura para nós. Gênesis, capítulo 26, versículo 1 ao versículo 5. Sobrevindo sobre a terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém. Aqui a orientação de Deus a Isaac: não desça ao Egito. Procure o quê? Estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Semelhante ao seu pai Abraão. Vá aonde eu mandar você ir. E creia naquilo que eu posso fazer. E assim ele disse: permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. A você, aos seus descendentes, o juramento que fiz a Abraão. E tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E essa promessa, mais uma vez, é dita também agora, nesse momento, a Isaac. Isaac abençoou Jacó e Esaú. É o que Hebreus está nos dizendo. E essa história de Isaac abençoando Jacó e Esaú encontra-se em Gênesis, capítulo 27, do versículo 26 ao 40. Nós vamos fazer a leitura. Acredito ser importante relembrar esses fatos para entender de fato o que Hebreus, capítulo 11, versículo 20 está nos dizendo. Hebreus, capítulo 27, verso 26 ao 40. O irmão Gênesis, obrigado, irmão. Já sempre pode fazer a leitura para nós? Pode ler do 26 ao 29, assim, por favor. Ao 29. Gênesis 27, 26 ao 29. Então, teu pai Isaac tenha teve um beijo. Ele se aproximou. Quando sentiu o cheiro de culpa, Isaac abençoou cheiro do teu filho. É como o cheiro do pão. Deus te conceda no céu o orvalho da terra e da riqueza, com muito cereal, com muito vinho. E as nações sirvam os povos diante de você. Seja o Senhor dos teus irmãos, e curve-se diante de você, teu filho e a tua mãe. Maldito seja os que amaldiçoarem. Bendito seja os que abençoarem. Amém. Até aqui, nós vemos a bênção sobre a vida de Jacó. Enganado, Isaac abençoou Jacó pensando ser Esaú, o seu filho mais velho. E nos próximos versículos, versículo 30 ao 35, puder passar para o irmão Fábio, fazer a leitura para nós.
versículo 30 ao versículo 35. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai. Veio Esaú, seu irmão, da sua casa. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque a seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou o teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-os? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. 36? Amém. 35. Tá ótimo. Nesse momento, Esaú chega e descobre que a bênção que ele receberia foi dada a seu irmão. E nesse momento, Isaque, o texto diz, ele ficou comovido violentamente. E Esaú, ele pede uma bênção ao seu pai. Não sobrou nenhuma bênção para mim? Vamos ver a conclusão desses fatos nos versículos 36 ao 40. Com quem está o microfone do lado de cá? Pode ler, irmão? Passa para o Luiz. 36 ao 40. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto, e apercebi que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú, seu pai: acaso tem uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e serás o teu irmão quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Amém. Obrigado, irmão. Nesse momento, nós vemos a bênção que Isaque dá a Esaú, o seu primogênito. E ele diz: longe dos lugares férteis da tua terra será a tua habitação. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Isaque provavelmente acreditou que o que Deus permitiu acontecer estava dentro do escopo da sua vontade, os planos do Senhor Deus, ainda que parecesse ser um caso de trapaça, como o texto em Gênesis nos diz. Ele sabia que, ao predizer a prosperidade de seus filhos, ele estava reproduzindo a vontade de Deus para cada um deles. Aquilo que o Senhor Deus
estava a preparar para aquele povo. Talvez presumindo, como todo mundo, né, geralmente faz, que o filho mais velho, mais forte, mais inteligente, mais atlético, seria o escolhido de Deus. Como vimos, Abel era o mais fraco do que Caim. Jacó, mais novo, mais fraco do que Esaú. E Davi, no momento em que foi ungido, mais fraco e menor do que todos os seus irmãos. O que aprendemos com isso? Deus escolhe não pela descrição da carne, como o homem pode ver, mas pela descrição da fé, daquilo que ele tem como propósito. Então não importa a profissão, o status, o valor financeiro. Hebreus vai nos dizer que ele pede obediência, que ele pede fé. Deus, ele levanta quem ele deseja para o seu propósito. Inicialmente, os fatos subsequentes tornaram os descendentes de Esaú, conforme a bênção proferida pelo seu pai, Isaac, como os edomitas no futuro. Como vai nos dizer em 1 Samuel e 2 Samuel. E parecem mais abençoados em algum momento, mas a Bíblia vai nos dizer que Saul e Davi acabaram por conquistar esse povo. O escritor agora, irmãos, de Hebreus, passa para a fé de Isaac, dizendo: pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. E isso se cumpriu. Nós vemos agora em Gênesis essas bênçãos sendo distribuídas a esses dois, e nisso, Isaac é um exemplo de alguém que anda na luz do futuro, naquilo que Deus prometeu que iria fazer. Quando as promessas ainda seriam realizadas. Por isso ele está aqui na lista de homens de fé. Da mesma forma, os crentes hebreus, para quem a carta foi escrita, deviam ter a fé de Isaac e viver em vista da esperança em Cristo. Olhar para a frente em fé é uma coisa saudável para aqueles que peregrinam e que andam em fé, mantendo o seu coração em mente em coisas que Deus prometeu e não que o homem promete e não que o mundo promete. Seguindo para o nosso próximo exemplo, irmãos, no versículo 21 de Hebreus capítulo 11, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. O nosso próximo exemplo de fé, descrito aqui em Hebreus 11, é Jacó. O versículo 21 reflete sua fé na maturidade, né? Quando ele diz aqui, estava para morrer. Realmente não havia muito no início da vida de Jacó que fosse de fé, né? Parece que ele muito tentava por suas próprias mãos, usando de uma astúcia, daquilo que ele acreditava ser. Pois o seu irmão era Esaú, o primogênito. Mas quando passou por várias circunstâncias e pelas disciplinas que Deus designou para ele, entre experiências que o Senhor Deus o colocou, ele cresceu espiritualmente e amadureceu em fé. E é isso que Hebreus vai tratando para aquele povo e para cada um de nós. Jacó, em seus últimos dias, manifestou uma fé inteligente. A fé que dá àquele que coloca sua esperança e crença no Senhor Deus sobre tudo e todas as coisas. A bênção sobre os dois filhos de José, como Hebreus nos diz aqui no versículo 21,
honrou José acima de seus irmãos e já estava implícito muito antes quando ele contou aos seus irmãos sobre o sonho. Lembra? Quando José fala sobre o sonho, lá em Gênesis 37, onde os seus irmãos se curvariam diante dele. Jacó, na verdade, adotou os filhos de José como seus próprios filhos e abençoou-os, dando uma porção dobrada a José através das duas tribos que descenderiam dele. Nós vamos ver essas bênçãos descritas em Gênesis capítulo 48, versículo 5 ao versículo 14. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no slide, está escrito assim: agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus. E ele compara, Jacó ainda compara, como quem? Como são meus Rúben e Simeão, que são seus dois primeiros filhos. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou os seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos? Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se o rosto em terra. E José tomou os dois, a Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Olha que curioso aqui. Ele coloca o filho mais velho próximo à mão direita. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Os filhos de José eram Manassés e Efraim. São esses que receberam a bênção de seu pai, e aqui descrita no versículo 21 de Hebreus, para nós. Efraim tornou-se a maior das tribos entre Manassés e Efraim, ao ponto de alguns profetas, como Oséias, ocasionalmente, chamar o reino do norte inteiro, não de Manassés e Efraim, mas de Efraim. Jacó cruzou as mãos intencionalmente sobre as suas cabeças quando os abençoou, dando profeticamente a maior bênção a Efraim, e não ao irmão mais velho, como nós vemos aqui em Gênesis 48. É difícil saber o quanto disso Jacó realmente entendeu, mas é algo que os crentes hebreus entenderiam e seguiriam. Toda a ordem de adoração, e isso é importante entendermos, toda a ordem de adoração no judaísmo, que serve ao primeiro homem, foi posta à parte por uma nova ordem de coisas segundo o novo homem que é Cristo. Eles precisavam entender isso e aceitar esses fatos de que o Senhor Jesus é o novo e vivo caminho. E para eles que viviam nessa cultura, eles poderiam entender sobre fé através daqueles que eles conheciam, como são esses exemplos. Jacó abençoou seus filhos pela fé, por causa de sua confiança nas promessas de Deus de dar Canaã ao povo de Israel. E mais tarde ele vai distribuir as demais bênçãos aos seus demais filhos no capítulo 49 de Gênesis.
E que grande herança eles ganharam, né? Os filhos de Jacó puderam recapitular as profecias que foram preditas sobre o futuro deles. A Abraão, a Isaac e a Jacó. Eles não ouviram de Deus diretamente, mas receberam e usufruíram das promessas do Senhor. A posição deles, de povo escolhido por Deus, deu-lhes uma dose de orgulho próprio, né? Embora isso possa ter se degenerado em arrogância judaica e talvez uma cabeça dura, de saber que o Senhor Jesus, o Messias esperado, veio, morreu e ressuscitou. A bênção de Jacó, irmão, sobre os filhos de José, indicou que o favor de Deus se estenderia às futuras gerações. Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Próximo exemplo é José. Pela fé, José, próximo do seu fim, parece repetitivo, né? Próximo de sua morte, agora próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José é um exemplo de fé que também olha para as promessas de Deus, para o futuro daquilo que o Senhor Deus prometeu. Em vez de olhar para trás, para seus dias de glória no Egito, sendo governador, olhou para a glória de Israel na terra de Canaã e mostrou onde seu coração estava a olhar para aquilo que o Senhor disse. Ele ordenou acerca de seus ossos, entendendo ele que não estaria possivelmente, talvez, vivo para ver isso, mas queria que os seus ossos fossem enterrados naquele lugar, que a fé dele havia estabelecido. E José, ele expressa sua fé implicitamente em Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 25, que diz: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Olha a fé dele. E os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Olha a fé desse homem. E nós sabemos, não vai com certeza dar tempo de citar nenhum dos muitos exemplos de fé de José. Mas, fazendo um paralelo naquilo que Hebreus colocou aqui para nós entendermos, é sobre isso. A fé naquilo que o Senhor prometeu aos seus pais. Ele tinha plena confiança nas promessas de Deus de que Canaã seria a dádiva divina para o seu povo e isso seria conquistado, mais cedo ou mais tarde. Não importava o tempo, ele falou: se eu tiver morto, leva até os meus ossos, porque eu sei que vai se cumprir. É forte isso, né, irmãos? A grande prosperidade de José no Egito, de modo algum, diminuiu o seu desejo de receber as promessas de Deus concernentes à terra prometida. Ele se manteve fiel em todas as suas dificuldades, nós sabemos bem como foram elas. Embora tivesse passado praticamente, né, a sua vida toda, seus 17 anos, até a sua morte, ele sabia que aquele não era o seu lar. Ele sabia que Deus prometera muito antes de os hebreus se tornarem escravos no Egito, que o povo serviria em Canaã. E nós vamos ver essa promessa feita a Abraão em Gênesis, no capítulo 15, versículo 13 ao versículo 16. Veja lá. Gênesis, capítulo 15, versículo 13 ao 16. Então o Senhor lhe disse a Abraão, tá?
saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. E isso aconteceu. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Promessa de Deus a Abraão. E José, nesse momento, faz menção ao êxodo, né? A saída do Egito. Concluindo aquilo que o Senhor, mais uma vez, tinha dito. Ele pediu que sua gente levasse os seus restos mortais com eles, quando fosse receber essa terra prometida. E segundo Josué 24, os ossos de José foram enterrados em Siquém. A vontade dele foi cumprida pelo povo ali, assim como as promessas de Deus também. O nosso próximo e provavelmente o nosso último exemplo de hoje são os pais de Moisés. Versículo 23 de Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Os pais de Moisés são... Irmãos, lembram? Anrão e Joquebede. E a fé deles os levou a esconder seu filho de Faraó. Recusaram-se a entregar Moisés à morte ainda menino. E esse decreto foi dado pelo rei do Egito, em Êxodo capítulo 1, versículo 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. E Êxodo, capítulo 2, vai nos dizer e nos contar a história do nascimento de Moisés e como ele foi salvo da morte. Joquebede, da tribo de Levi, assim como Anrão, também da tribo de Levi, deu à luz a um filho e, para protegê-lo da ordem de Faraó de matar todos os meninos hebreus, ela o escondeu por 3 meses. E quando não pôde mais esconder o menino, ela colocou o bebê em um cesto de junco, né? Como Êxodo vai nos dizer no capítulo 2, e colocou no rio Nilo. Logo a filha de Faraó encontra o cesto e decide criar o menino como seu próprio filho, chamando-o de Moisés. O que Hebreus capítulo 23 faz menção é sobre esse contexto, aonde a fé de Joquebede e Anrão leva a eles fazerem aquilo que o Senhor Deus precisava naquele momento. Essa fé os levou a ir contra as ordens do rei. E não haveria nenhum homem que pudesse impedir aquilo que o Senhor tinha como promessa para trazer o libertador daquele povo. Eles entenderam que isso poderia levá-los ao sofrimento e até à morte. Mas o texto em Hebreus nos diz que eles não temeram o mandamento do rei e fizeram o que tinha que fazer para o cumprimento dos planos de Deus na vida deles e de seu filho Moisés. Agiram em fé naquilo que o Senhor anteriormente tinha prometido. Se tivessem temido o decreto do rei, os pais de Moisés poderiam ter entregado o menino aos egípcios. Mas juntos eles esconderam o filho, como diz aqui em Hebreus. Ninguém sabia que Deus estava levantando Moisés, seu servo, que escreveria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, para o mundo ler através de gerações, através dos tempos. E vemos nesta breve referência aos pais de Moisés elementos de uma fé em Deus duradoura e forte.
E se eles estão aqui como exemplos para primeiro aos hebreus e também para nós de fé, significa que era uma fé fortalecida no Senhor, nas promessas do Senhor. Uma fé que via as possibilidades oferecidas por Deus. Uma fé que ousava agir a despeito do decreto do rei. E uma fé que confiava na providência do Senhor Deus. Novamente, irmãos, os crentes hebreus, a quem a carta aos hebreus foi escrita, precisavam seguir esses exemplos de Abraão, Isaac, Jacó, de José, e agora dos pais de Moisés, como exemplo. Nós vamos ver à frente que vai falar sobre a fé de Moisés também. A coragem de fazer aquilo que o Senhor Deus ordenou. Se separando das raízes judaicas, né? E seguirem verdadeiramente as palavras do Senhor Jesus. A lição disso, irmãos, para os crentes hebreus e também para nós, era entender que eles também precisavam manter os seus olhos naquele que, por vezes, é chamado de invisível. Como você crê e tem fé num Deus que você não vê? Como você pode olhar para algo invisível? Naquilo que foi prometido a alguém que você nem viu. Mesmo que Cristo tenha voltado para o céu e não seja mais visto fisicamente aqui agora, manter os olhos de fé nele e no que temos nele nos dá a perseverança, irmãos, de que precisamos para continuar no caminho, olhando para o Senhor Jesus. E é isso que aqueles crentes hebreus precisavam, e é isso que nós precisamos, tomando esta lição pela fé desses e de muitos outros, evidenciada através de obras, através de obediência ao Senhor Deus. E eu gostaria de encerrar a aula com um texto de Paulo, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Possamos andar em fé e todos os nossos dias consagrar ao Senhor e crer nas suas promessas. Amém? Próxima aula continuamos. O irmão quer comentar? Pode. Microfone. Só para acrescentar aqui, irmão, em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, é justamente o que você está falando. Fala assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, ele não se compraz a minha alma. Amém. Amém. E é isso. O meu justo viverá pela fé. Maravilhoso isso, né? Nós podemos, permanecendo firmes no Senhor Jesus, na sua palavra, vivendo em fé, tomando isso como exemplo, né? Todos os nossos dias até a volta de Jesus. Amém? Vamos fazer uma pausa para o café e logo mais voltamos para o culto de adoração ao Senhor.